Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, entrevistando hoje o Dr. Otávio Castelo, médico geriatra, e estamos tratando muito sobre a questão do Alzheimer, que é ainda uma doença que não é totalmente conhecida, vamos dizer assim, apesar de ser comum. Doutor, a realidade do Brasil, qual é o percentual? Existem números? É para se preocupar já com a situação do Alzheimer no Brasil? A gente precisa, assim, os números não são fiéis, nós não temos um grande levantamento nacional. Nós temos, assim, vários estudos, por exemplo, o estudo de Catanduva, conduzido pelo pessoal da USP, o estudo Pietá, conduzido pelo professor Paulo Caramelli, a equipe dele lá de Belo Horizonte, né? Então tem vários grupos que fizeram vários estudos e a gente tem uma estimativa de prevalência em relação a esses estudos populacionais. Agora, grosso modo, a gente tem 8% da população idosa acometida por demência. Isso é muita gente. Isso é muita gente porque a gente tem que pensar que essas pessoas vão precisar de remédio, mas para cada doente desse, você está tirando alguém do mercado de trabalho, que é um parente, ou alguém que é contratado para cuidar daquele idoso. Então, o custo social dessa doença é muito grande, se a gente pensar em termos econômicos, por exemplo. Agora, tem uma questão também que até é o que sai mais, que é o drama, que as pessoas que são doentes vivem, e o drama que a família dessas pessoas vivem, assistindo a decrepitude daquele idoso se instalar. Isso é muito triste. A doença atinge mais um homem ou uma mulher nessa idade? Ela atinge mais mulheres, mas por uma razão bem simples, é porque as mulheres vivem mais. Se a gente pegar a população de idosos de uma maneira geral, tem mais mulher velha do que homem velho. Então, assim, na verdade não é porque atinge mais as mulheres, é porque atinge mais os mais velhos. E no mundo inteiro, os mais velhos são geralmente as mulheres que vivem mais que os homens. Como é que é essa doença de Alzheimer no Distrito Federal? No Distrito Federal, a gente não tem dados muito categóricos em relação à doença de Alzheimer, né? A gente sabe que ela deve afetar em torno de 8% dos idosos aqui. Agora, não tem nenhum levantamento absolutamente claro do que é feito. Brasília tem uma característica interessante. A gente tem a nossa população de idosos, em torno de 15% da população do Distrito Federal é de idosos, né? 15%, é mais que alguns estados do Brasil. Só que você tem regiões de Brasília, como Ceilândia, como alguns pontos da Asa Sul, alguns pontos do Lago Norte, algumas outras regionais, algumas outras regiões administrativas, que a proporção de idosos chega a bater 20%. Então, a quantidade de idosos é maior. Ora, é só aplicar o coeficiente. Você vai ter, de pessoas de 80 anos, 30% delas vão ter demência. É bem simples assim para a gente ver. E a gente ainda não tem, você tem, a saúde aqui dá passos ainda tímidos em relação a isso. O governo do Distrito Federal já conseguiu colocar médicos geriatras em praticamente todas as regionais. Você tem um centro, que é o Centro Multidisciplinar do Idoso, ligado ao Hospital Universitário do HUB, que é um centro de tratamento. Você tem alguns ambulatórios de psicogeriatria no HUB, no Hospital São Vicente de Paulo, que também tem essa expertise de acompanhar as pessoas. Você tem um médico abnegado e uma equipe abnegada de médicos no hospital de base, na neurologia, cuidando muito bem desse assunto. Mas se nós hoje, por uma fração de segundo, pudéssemos multiplicar por 2 ou por 3, assim, no estalar de dedos, o número de especialistas, ainda assim não supriria a nossa demanda. Então ainda é muito pouco o número de recursos que a gente tem para tratar. Doutor Otávio, apenas para a gente ilustrar um pouquinho o que se tinha de ideia antes, porque o senhor está falando de demência. E demência, alguns anos atrás, se entendia como louco. O cara é demente, o cara é louco, o cara é isso. Hoje, essa demência está sendo entendida também em doenças menos agressivas no trato pessoal, como o Alzheimer? Pode, isso é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, isso aí é uma confusão danada. Porque o termo demência, ele vem do inglês, isso é uma palavra, nesse contexto da nossa conversa aqui, ele não é o significado de loucura, que é o significado que a gente tem popularmente. Popular. Ele é um termo médico. É um termo médico que significa uma família de doenças, demência é uma família de doenças que afeta fisicamente o cérebro por vários mecanismos de destruição do órgão fisicamente e que leva à alteração de duas coisas, a cognição e o comportamento. Cognição que as pessoas se acostumaram a chamar de memória, capacidade de gravar e lembrar, capacidade de lembrar o nome das coisas, de se orientar no tempo, no espaço, né? A capacidade de entender e de expressar, de julgar, de raciocinar. Isso é cognição. E comportamento é tudo, é controle de raiva, de agressividade, o controle emocional,
o controle do sono, da sexualidade, do apetite, do estado de vontade, se tem ansiedade, se não tem, se tem delírio, se tem alucinação, a percepção da pessoa no mundo. Então, as demências são esse pacote, né? É uma família de doenças da qual a doença de Alzheimer é a principal representante. Porque 40% a 60% de todas as demências, quando a gente vai examinar o tipo que é doença de Alzheimer, né? Tem também demência vascular, demência de corpus de Levy, demências frontotemporais, é uma família delas, tem mais de 100 descritas, né? Mas a demência de Alzheimer é a mais comum de todas elas. E aí é muito importante fazer essa distinção, porque isso é um termo médico, né? E o termo demência não é pejorativo nesse contexto que a gente usa, é um termo técnico. E para esse conhecimento também, para as famílias, é fundamental, né? Sabendo que a família é mais importante do que os remédios que hoje existem para o Alzheimer, contra o Alzheimer. O mais importante, Carlos, é a gente reaprender a cuidar das pessoas. A sociedade moderna desaprendeu a cuidar dos seus velhos. Houve aí, historicamente, uma promessa de que a medicina moderna ia resolver tudo. Então a gente não vai precisar mais cuidar de ninguém. Antigamente as pessoas morriam em casa, junto da sua família. Hoje elas morrem na UTI, né? Hoje elas morrem no hospital dentro de uma UTI. Então nós precisamos resgatar a capacidade de cuidar das pessoas e ensinar as pessoas a cuidar. Porque nos próximos 30 ou 40 anos, a despeito de todo o avanço que nós tivemos, o número de casos ainda vai ser suficientemente grande para a gente precisar cuidar das pessoas doentes. E aí, um dos apelos que a gente faz, que é uma das missões da Associação Brasileira de Alzheimer, são os nossos grupos de apoio para familiares e cuidadores, onde nós fazemos roda de conversa para que as pessoas possam ter ali um ambiente adequado para receberem informação e trocarem com as outras pessoas que vivem a mesma situação, vivem o mesmo drama e se fortalecerem para dar conta da missão. É muito interessante isso, porque o tamanho da família está na contramão da doença, né? Exatamente. Ela está menor e a doença está aumentando. O que traz para a gente, por exemplo, a necessidade da gente desmistificar, porque antigamente, se você falasse que você ia colocar o seu pai ou sua mãe numa casa de repouso, você era criticado duramente, mas ainda existe muita ignorância. Você vai abandonar seu pai num asilo, num depósito de velho. E hoje existem instituições muito sérias que cuidam disso muito bem e que às vezes é necessário, às vezes é um recurso necessário. Desmistificamos algumas coisas, tomamos conhecimento de outras fundamentais e por isso nós agradecemos ao Dr. Otávio Castello pela sua presença aqui no Direto de Brasília. Estaremos sempre abertos para recebê-lo aqui novamente, porque estas são informações preciosas e, fundamentalmente, nós precisamos cuidar das pessoas, como se não houvesse amanhã. Eu agradeço muito estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês, com quem nos assiste. E, se me permitem, eu queria deixar o site da Abras, que é www.abrascomz.com.br, para que as pessoas possam continuar tendo mais informação a respeito da doença e do trabalho da Abras. Tá certo. Obrigado ao senhor. Obrigado. E nós vamos encerrando o nosso Direto de Brasília e até uma próxima.